Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 2 Reis. E hoje vamos ler 2 Reis, capítulo 6. Eliseu faz um machado flutuar. Diz assim a palavra de Deus. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhes perguntou: Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: Não. Costumas matar prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco? Manda-lhes servir comida e bebida, e deixa que voltem ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Socorro, majestade! O rei respondeu: Se o senhor não socorrê-la, como poderia ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? Contudo, ele perguntou: Qual o problema? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça?
Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele?" Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: "Esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor?" Pessoal, 2 Reis capítulo 6 fala sobre outros milagres realizados pelo profeta Eliseu e também sobre as batalhas entre Israel e a Síria. Este capítulo destaca a proteção de Deus, a sua provisão e reforça a importância da visão espiritual que precisamos ter. O capítulo começa com os filhos dos profetas pedindo a Eliseu permissão para construir uma nova habitação, pois o lugar onde viviam se tornou pequeno. Eliseu concorda e acompanha os profetas até o Jordão, onde começam a cortar madeira. Durante o trabalho, o machado de um dos profetas cai na água e ele lamenta, pois era emprestado. Eliseu joga um pedaço de madeira no local onde o machado caiu, fazendo com que o ferro do machado flutue, ajudando assim na sua recuperação. Em seguida, a narrativa muda para o conflito entre Israel e a Síria. O rei da Síria planeja emboscadas contra Israel, mas Eliseu, através da revelação de Deus, avisa o rei de Israel sobre os planos sírios, frustrando suas emboscadas repetidamente. O rei da Síria, suspeitando de traição em seu próprio exército, descobre que é Eliseu quem revela seus planos. Ele decide capturar Eliseu e envia um grande exército para cercar a cidade de Dotã, onde Eliseu estava. Na manhã seguinte, o servo de Eliseu acorda e vê o exército sírio cercando a cidade. Aterrorizado, ele pergunta a Eliseu o que fazer. Eliseu responde para não temer, pois aqueles que estão com eles são mais numerosos do que os inimigos. Então Eliseu ora para que Deus abra os olhos do seu servo, que vê o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os sírios avançam, Eliseu ora a Deus para que cegue o exército inimigo, e eles são cegados. Eliseu então leva o exército sírio até Samaria, onde ora novamente para que seus olhos sejam abertos. Neste momento, o rei de Israel pergunta a Eliseu se deveria matar os sírios, mas Eliseu o instrui a dar-lhes comida e água e depois deixá-los ir. O rei de Israel obedece e os sírios voltam para seu mestre, e assim as incursões sírias contra Israel cessam por um tempo. Mais tarde, Ben-Hadad, rei da Síria, cerca Samaria, causando uma grande fome na cidade. A situação é tão desesperadora que leva as pessoas a tomarem atitudes extremas e inimagináveis à raça humana. O rei de Israel culpa Eliseu e envia um mensageiro para matá-lo, só que Deus guardou Eliseu. E veremos no próximo capítulo que Eliseu profetiza que no dia seguinte haverá abundância de alimentos em Samaria e que a profecia se cumpre. Lembre-se, Deus é o nosso provedor e protetor, capaz de realizar milagres em tempos de necessidade e de nos dar visão espiritual para ver sua presença e seu poder atuando em nossas vidas. Não se desespere, apenas creia, pois o milagre virá. Creia nisso. É isso aí, pessoal. Enfim, conseguimos concluir a leitura de mais um capítulo do livro de 2 Reis. Eu espero que você esteja curtindo a leitura e acompanhando todos os capítulos que já postamos. Eu oro para que você continue a estar conosco aqui para juntos lermos mais capítulos, ok? Desse livro que é impressionante. Então nos vemos amanhã para a leitura de mais um capítulo, ok? Fique na paz e que Deus abençoe.